Mas o que devemos explicar quando nos deparamos com uma imagem assim? Será que as pessoas têm noção sobre o carnaval? Sobre a blasfêmia e idolatria das imagens que são expostas? É certeiro dizer que todo mundo celebra o carnaval hoje em dia. E muitas pessoas dizem que o ano só começa a partir desse festival. Tudo por causa de bebida, festas, sexo, prostituição, consumo e vendas de drogas. E isso gera consequências como acidentes, mortes, assassinatos, confusões, brigas e muitos roubos. Meu nome é Expedito Sassoma. Eu acho que você já ouviu a falar sobre o nosso programa, mas será que você já é inscrito? Se você ainda não é inscrito, subscreva aqui embaixo e ative o sininho das notificações. Não custa nada. Dê um like, assim o nosso vídeo pode alcançar mais pessoas. Aqui nós já falamos sobre a queda de Jair Bolsonaro. Já falamos sobre o lado obscuro do Big Brother. Falamos também sobre o incubus, o demônio da sexualidade. E vamos falar também sobre outras coisas que podem te ajudar a enxergar além do óbvio. Acompanha-me neste episódio do lado obscuro sobre o carnaval. O carnaval já existe desde a antiguidade. Isso bem lá na Idade Média. As pessoas naquele tempo honravam os seus deuses. Para já, devo adiantar que o carnaval é uma festa pagã. Só para vocês terem ideia. O carnaval já é comemorado desde a antiguidade. Apesar de que a palavra carnaval surgiu tempos mais tarde. Pois antigamente chamava-se carnaval, uma festa carnal da tradição hebraica, em homenagem ao deus Baal, apesar de que no latim significa abster-se ou afastar-se da carne. Mas essa homenagem a deus Baal, onde as pessoas pudessem realizar pactos com Satanás, fazer ruídos, onde elas mesmo poderiam expor todos os seus desejos carnais. Ficavam por dias celebrando, passando, fazendo carreatas, usando máscaras, mas há algo que deixava, de alguma forma, as pessoas cada vez mais tristes, pelo menos aqueles que enxergavam a verdadeira essência de Deus. Porque antigamente o carnaval era dividido em 3 blocos, onde ficavam pessoas totalmente peladas e se exibiam durante o festival, por isso é uma festa pagã. O deus Baal aparece em diversas formas na Bíblia. Aparece como Belzebu, que em hebraico significa Senhor das Moscas, ou mesmo Belzabu, que em grego significa o príncipe dos demônios, segundo a demologia. E ele é representado por 3 cabeças, uma de gato, outra de homem e por último de sapo. E é incorporado com pernas de aranha. Talvez seja isso a razão de vermos muitas máscaras e imagens estranhas durante o carnaval, sem falar dos símbolos que basicamente ninguém sabe ao certo o que significa. Até mesmo Jesus Cristo já foi confundido com Belzebu. No livro de Lucas, por exemplo, diz que naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio, mas algumas pessoas disseram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios nas pessoas. E Belzebu sempre foi adorado por muitos, porque representava o pecado. Um grande exemplo também é sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. São nomes de 3 homens que foram lançados numa fornalha ardente
amando do rei Nabucodonosor, porque não adoravam uma imagem de ouro que este rei mandava fazer. Esta imagem era de Belzebu. E a Igreja Católica incorporou na sua agenda esse festival, alegando que as pessoas durante o carnaval pudessem comer de toda a carne até chegar à quaresma. Por isso que atualmente, ou desde sempre, o carnaval dependia da data da quaresma. Lembrando que a quaresma é uma festividade religiosa onde os cristãos normalmente entram em um jejum prolongado e tudo começa na quarta-feira das cinzas. Já pensaram por que a igreja incorporou na sua agenda uma data, um festival pagão? Principalmente quando esse festival é muito associado ao pecado. A priori devo dizer que a Bíblia no livro de Reis diz: os profetas de Baal tomaram a carne e prepararam para o holocausto sem colocar fogo debaixo dela. Invocaram o nome de Baal, clamando com grande voz que descesse e consumisse do fogo o holocausto entregado, saltando perto do altar que tinham feito, cortando-se com facas e lancetas, até correr o sangue sobre eles conforme o seu costume, com gritos frenéticos, até o tempo de oferecer o sacrifício, mas esperou em vão e nunca desceu do fogo do céu. Aqui a Bíblia não faz referência a uma carne que nós estamos habituados a comer. A carne que se fala aqui é a prostituição, o sexo excessivo, a bebida, a confusão, o assassinato e tantas outras imoralidades que de alguma forma não agradam a Deus. Por isso que eles decidiram festejar o carnaval. Porque antigamente a Igreja Católica, isto na Idade Média, era associada ao paganismo. Era comum ver padres a se envolverem com males, padres a se envolverem em festivais de orgias. Para aquele povo na altura, acreditavam que se pecassem durante o carnaval, os seus pecados seriam perdoados a partir de um grande sacrifício que é o jejum, que começa na quarta-feira das cinzas até a Páscoa. Lembrando que é na ressurreição de Jesus Cristo que os pecados da humanidade acabaram por ser extintos. Com os pecados que eram supostamente perdoados, eles faziam isso todos os anos. Por exemplo, nessa data do carnaval, as pessoas aproveitavam para matar os seus inimigos, dormir com as mulheres dos outros, bebida por excesso, nudez e tantos outros pecados que não agradam o Criador, porque eles sabiam que a partir da quaresma seriam perdoados novamente. Agiam como se nada tivesse acontecido. Agora vocês percebem da gravidade do carnaval? Só para você entender bem isso que eu estou a falar, visite o nosso canal. Há um vídeo em que falamos sobre os escândalos sexuais cometidos pela Igreja Católica na era medieval. E mesmo assim o homem, por falta de conhecimento, continua a pecar. Por exemplo, em 2007 no Brasil, o Grupo Unidos da Tijuca abriu o desfile com uma escultura do diabo que acenava a multidão e carregava um crucifixo. Lembro de ter ouvido um comentarista na televisão a dizer que chegou o diabo abriu o cenário. É algo que deixou as pessoas um pouco em tanto quanto admirados. Mas vamos ao que interessa. O símbolo carregado pela escultura, segundo alguns especialistas sobre feiticismo ou mesmo cultura africana, significa a prisão das almas das pessoas. Mas isso não demorou muito, porque o crucifixo pegado pela escultura acabou por pegar fogo do nada. E a escultura que parecia ser Satanás, que entrou de cabeça erguida, saiu cabisbaixo. Mas não é só no Brasil. Na Colômbia, por exemplo, propriamente na cidade de Resúcio, é realizada uma festa chamada Festa de Satanás. Durante essa festa, que é na época do carnaval, onde grupos desfilam exaltando Satanás, com objetos, esculturas com chifres e asas,
que representa o satanismo, tal e qual um dos ídolos dessa ideologia, que se chama Baphomet. Já aqui em África, o cenário é completamente diferente. Não se faz muita referência ao Satanás, mas dizem por aí, pelos mais velhos, que se usa muitos rituais de bruxaria, tudo para que alguns grupos possam vencer os desfiles e aproveitam fazer os seus sacrifícios para o bem do grupo ou mesmo para benefício próprio. Por exemplo, um facto bem curioso é que antes do carnaval e durante as festividades, praticamente não chove. Alguns mais velhos dizem que os sobas e as mamãs dos grupos amarram a chuva como uma das formas de sacrifícios. Um outro facto que também deixa as pessoas surpreendidas é que em todos os anos durante a época do carnaval morre alguém afogado na ilha de Luanda, um local próximo à Nova Marginal, onde se passa o maior desfile de Angola. Lembrando que o grupo União Mundo da Ilha é um daqueles que mais vence. E é nesses festivais que aqui em África os espíritos vagueiam e causam muitos problemas, como mortes em hospitais sem precedentes, acidentes sem explicação e tantas outras coisas. Mas eu não falo só por falar. Mas voltando para o Brasil, eu tive contato com uma das cenas que me deixou bastante triste. Deu até vontade de chorar. Onde o grupo Gavião da Fiel apresentou no seu desfile a imagem do Filho do Criador, ou seja, a imagem de Jesus. Naquele desfile não só esteve Jesus, também esteve a representação de Satanás. Jesus apanhava de Satanás de forma brusca. Satanás batia, arrastava, fazia de tudo que fosse de mal para Jesus. E no final, eles mostraram uma batalha entre Jesus e Satanás. E Jesus foi derrotado por Satanás. A cena deixou algumas pessoas aplaudirem o momento. Outras ficaram bastante tristes com a situação. E isso foi exibido em vários países do mundo, sem se preocupar com a imagem de Cristo. É uma autêntica blasfêmia. E a Bíblia diz: assim façam morrer tudo a que pertence à natureza terrena de vocês, como imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. Diante desses fatos que acabamos de apresentar, chegamos à conclusão que não há diferença nenhuma entre o carnaval de antigamente com a de hoje. Tudo é baseado no pecado e na exaltação de Satanás. Meu amigo, e depois disso, será que você vai continuar a celebrar o carnaval? Deixe um comentário e até a próxima.